Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Vamos conversar sobre essa questão da crise hídrica. E no quadro Energia e Tecnologia, Wagner Costa comentar com a gente a prorrogação da bandeira vermelha. Vamos ver o que isso impacta na sua vida e da sua empresa. 4 de agosto de 2015, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde. A mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência. Com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café, uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Mas agora estamos com o nosso quadro Energia e Tecnologia com o Wagner Costa, que vai falar com a gente sobre a prorrogação da bandeira vermelha. Wagner, o que isso impacta na vida das empresas e das pessoas? Bom dia, Márcio. Bom dia, nossos telespectadores. A bandeira vermelha, todo mundo deve ter notado aí um valorzinho na conta todo mês. Como é que funciona essa tarifação, né? Essa tarifação é devido às hidrelétricas não estarem suportando, né? Hoje nós vamos ter a pauta sobre o Piabanha, né? Falar sobre a crise hídrica, que afeta, obviamente, as hidrelétricas. Então, toda vez que a hidrelétrica não dá conta, você precisa que a termoelétrica entre, você precisa ter um combustível para tocar essa turbina, e isso tem um valor, é um acréscimo. No caso da hidrelétrica, a própria água represada ela vai tocar a turbina, e no caso da termoelétrica, vai ser um combustível que vai tocar essa turbina, e esse combustível é um valor alto. Teoricamente, inicialmente, no Brasil, era para ter só como sistema secundário de apoio, para não ter apagão. Mas, do jeito que a gente está com essa crise da seca, né? Crise hídrica dessa seca, isso está ligado 100%. E isso, então, gerou um custo para o governo, e o governo repassou isso para as pessoas. Isso dá em torno, para você ter uma ideia, todo mês a ANEEL anuncia o tipo de tarifação que vai ser aplicado no mês seguinte. E essa tarifação, ela dá, por exemplo, no caso da bandeira vermelha, 5,5 centavos por cada
kWh consumido. Isso, por uma residência, dá em torno aí de R$15 a R$20 por mês. O que a empresa ou o cidadão comum, né, pode fazer para reduzir um pouco esse custo da energia? Então, mediante os valores, né, que aí começa a pesar no bolso, né, do consumidor, tanto na parte comercial, industrial e residencial, as pessoas podem começar a ter uma cultura de racionamento e usar somente o necessário. O que a gente indica para as pessoas, por exemplo, carregador de celular, né? Vou falar da casa, né? Uma coisa mais prática. Quanto que um carregador, às vezes as pessoas deixam o carregador de celular na tomada ligado, quanto que isso representa no final do mês? Mas a pessoa fala assim, mas o meu celular não está plugado. Mas ele tá ligado na tomada fonte. Ela esquenta, então consome energia. Então, nisso aí, por exemplo, um carregador de celular no final do mês significa em torno aí de 5, 10, 15 reais para uma pessoa. Para uma conta de R$200, 15 é muito pouco, mas se você olhar, é 1 quilo de carne. Então, são essas coisas que a gente vai estar falando nos próximos programas, medidas pequenas que você pode tomar e pode ter uma grande economia no final do mês. Wagner, obrigado aqui pela sua presença. A questão da energia e tecnologia é a pauta permanente aqui no nosso programa. E, né, vamos conversar já com o Paulo Sérgio. Mas antes disso, né, lembrar um pouco a entrevista da semana passada com Gastão Reis, que a gente divulgou o livro dele aqui, Revele-se Empreendedor. O papo foi muito bom, a entrevista já está disponível na internet, no nosso canal TV Ciência e Movimento. Então, assista, realmente foi uma aula de gestão com Gastão Reis. Estamos aqui com o Paulo Sérgio. Paulo, obrigado pela sua presença. Paulo é presidente do Comitê Piabanha, da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Né? Obrigado, Paulo, pela sua presença. Bom dia a todos, agradeço aí o convite, muito bom para o comitê divulgar as suas ações, divulgar a sua existência, né? E estar junto com vocês, a gente buscando formas de tentar trabalhar essa questão, a situação que se encontra hoje de escassez hídrica. Paulo, o que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha? Como é que funciona essa questão das bacias hidrográficas no estado do Rio de Janeiro? Os comitês de bacia hidrográfica foram instituídos, né? Estão previstos tanto na Lei Federal 9433 de 97, quanto na Lei Estadual 3239 de 99. Eles são responsáveis pela gestão dos recursos hídricos numa bacia hidrográfica. O Estado do Rio de Janeiro foi dividido para a gestão ambiental em regiões hidrográficas. Inicialmente eram 10, hoje são 9. Né? Em cada região dessa existe um comitê que é responsável pela gestão das águas daquela região. Os comitês de bacia hidrográfica têm um aspecto bastante interessante em relação à questão da gestão das águas. Primeiro, que lembrar que na Constituição de 88, a água foi determinada que a água é um bem público do Estado brasileiro. A água não tem propriedade, não é de ninguém. Não é o proprietário das águas no Brasil é o povo brasileiro, é o Estado brasileiro. Então, a água é um bem público do Estado brasileiro. E, a partir daí, a Lei Federal de Recursos Hídricos e a Lei Estadual de Recursos Hídricos chamam a sociedade a ajudar a gerir, né, as águas de uma determinada região. Então, fazem parte do comitê aí a sociedade civil, são 3 segmentos que estão dentro de um comitê. Os representantes da sociedade civil que atuam com recursos hídricos ou na área ambiental, né, os usuários de água, que para a Lei de Recursos Hídricos é quem retira água bruta do corpo hídrico para gerar bem econômico, então são as indústrias, as hidrelétricas, as empresas de saneamento, os agricultores, né? E o poder público, nas esferas municipal, estadual e federal. Esse sistema de gestão, como é que funciona efetivamente no dia a dia do comitê? Ele se reúne semanalmente? As reuniões são públicas? Qualquer um pode participar? Como é que funciona isso? As reuniões são públicas, né? O comitê se reúne a cada 2 meses. Ele é como se fosse o parlamento das águas de uma determinada região. Ele é instituído por um decreto, né? Um comitê estadual é instituído por um decreto do governo do Estado e um comitê federal é instituído por um decreto do presidente da República. O comitê se reúne a cada 2 meses e o plenário é que toma todas as decisões. Então, por exemplo, a diretoria que existe no comitê, nós temos 6 diretores, né? São 2 sociedade civil, 2 poder público e 2 usuários. Participando dessa diretoria, existe um presidente e um secretário executivo.
né? E essa diretoria é quem encaminha as coisas, mas não é ela que decide. Quem decide tudo no comitê é o plenário. Então, se vai se destinar um recurso, por exemplo, agora, o Comitê Piabanha, junto com o CEIVAP, destinou recursos para projetos de pagamento por serviços ambientais, que são reflorestamentos e manutenção de áreas de floresta em toda a região do Piabanha. Há um projeto que vai envolver aqui Petrópolis, um projeto destinado a Petrópolis, que já foi assinado recentemente aqui, numa parceria da AGEVAP, que é a agência da região, com o Piabanha, o Comitê Piabanha, o CEIVAP, né, e a Prefeitura de Petrópolis e a organização, né, a REDE, que é a organização que fez esse projeto. E o outro envolve 3 municípios, né, Areal, Paraíba do Sul e Pati do Alferes. Então, a aprovação desse recurso é feita em plenário do comitê. Paulo, você está falando de algumas ações do comitê, como essa questão aí do reflorestamento em algumas áreas onde a bacia hidrográfica do Piabanha alcança. Então, a primeira pergunta é quais são as áreas que a bacia hidrográfica do Piabanha alcança e que projetos vocês têm de ação nessas áreas? A bacia hidrográfica do Piabanha, o comitê, na verdade, ele tem uma área de atuação um pouco maior do que a bacia hidrográfica do Piabanha. A bacia hidrográfica do Piabanha abrange 7 municípios aqui da região, né? E por uma decisão aí na época que o comitê foi instituído, né, o comitê ele teve uma ampliação aí para mais algumas áreas dos municípios de Carmo, Sapucaí e Sumidouro, né? Então, Petrópolis, Teresópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, né, Carmo, Sapucaí e Sumidouro. Então, são áreas desses municípios. A outra coisa interessante é o seguinte, é que a gestão de recursos hídricos é feita a partir de uma unidade da natureza, a bacia hidrográfica, uma unidade geográfica. Não é a unidade político-administrativa do país, né? Ou seja, o município, o Estado. Então, por exemplo, o município de Pati do Alferes tem uma área pequena dentro da bacia do Piabanha, mas participa dentro do Comitê Piabanha. Petrópolis tem uma área bastante grande, né? Quase todo ele está voltado para a bacia, apesar de ter 2 áreas que jogam água para a bacia da Baía de Guanabara. O município de Teresópolis está inteiramente dentro da área da bacia do Piabanha. Então, você tem alguns municípios que estão totalmente inseridos dentro da área do Piabanha e outros que não estão totalmente inseridos, né? E essa é a região hidrográfica 4, né, que está sob a responsabilidade da gestão das águas do Comitê Piabanha. Vocês têm feito ações de reflorestamento, a gente estava até comentando sobre isso, e você acabou de falar também um pouco aqui no programa, nos bastidores, e agora no programa, sobre as ações do comitê. Que outras ações vocês têm feito de conscientização e de ação frente a essa crise hídrica que está se delineando? O comitê ele tem procurado, divulga pelas mídias sociais essas informações sobre o comitê. E agora, recentemente, aqui todas as ações acontecem na região, elas têm acontecido numa parceria entre o Comitê Federal do Paraíba do Sul, o CEIVAP, e os comitês estaduais, aqui na nossa região, o Comitê Piabanha. Por exemplo, o CEIVAP, junto com uma parceria com o Comitê Piabanha, com os comitês estaduais, lançou um edital nesse início de ano, para um curso de educação ambiental voltado para as prefeituras e para os comitês de bacia hidrográfica. Depois do curso dado, né, das pessoas terem participado desse curso, será lançado um novo edital para 3 projetos, serão financiados 3 projetos de educação ambiental em cada comitê da bacia do Paraíba do Sul. Vocês têm algum convênio ou interlocução com centros de pesquisa? Por exemplo, aqui no LNCC nós tivemos uma pauta aqui com a professora Ana Tereza, onde ela pesquisa essa questão, ela é mais na área de moluscos e tudo mais, não atinge muito aqui a região serrana, mas vocês têm algum tipo de interlocução com centros de pesquisa, universidades, escolas, para alinhavar melhor essa questão da questão ambiental junto a esses espaços de ciência e tecnologia aqui na região? O comitê tem relação, por exemplo, o comitê tem uma relação, a COP, né, o Laboratório de Hidrologia da COP, faz parte da Câmara Técnica do comitê, né? Ele não é membro do comitê, mas faz parte da Câmara Técnica do comitê. E, recentemente, também, em toda a bacia do Paraíba do Sul, foi lançado um edital
para parcerias, né? Ou seja, convênios com instituições de ensino e pesquisa públicas, né? Não só instituições de ensino, mas também de pesquisa, como, por exemplo, as universidades, outros centros. Então, várias universidades entraram nesse sistema. E o comitê está estreitando aí as relações com as universidades na busca de ter residentes, né? Existe, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem um trabalho de residência agronômica e residência florestal, assim como existe na residência médica. E o comitê está buscando uma parceria com a universidade para ter esses residentes trabalhando junto com o comitê na região em prol das águas dessa região. A gente conversou aqui com Francisca Huber, num programa que a gente fez no dia 31 de março, e ela estava comentando com a gente aqui, que ela estava falando sobre a bacia do Guandu, hidrográfica do Guandu, comentando que a gente fez tudo certinho. Desde aquele momento, a gente só sairia dessa crise em 2018. Como é que está a situação da bacia hidrográfica do Piabanha? Como é que está essa crise, efetivamente, assim, em termos de dados, aqui na bacia, na nossa região? A seca, essa seca que está acontecendo, né, se costuma dizer que é a maior dos últimos 84 anos, mas é exatamente o período desde quando se mede isso, né, ela está atingindo toda a região sudeste. Então, nós estamos inseridos nessa coisa. Petrópolis ainda tem uma grande vantagem, porque ainda tem várias áreas de mata, de floresta, existem unidades de conservação aqui federais, estaduais, que permitem a manutenção das florestas, porque sem floresta não tem água. Agora, todos nós estamos vendo aqui no dia a dia situações de poço que reduziu a sua vazão, nascentes que secaram, mesmo aqui em Petrópolis, onde você ainda tem uma área de mata muito grande. Apesar de alguns problemas com relação a desmatamento, a gente ainda tem uma área muito grande. E a bacia do Piabanha é a bacia mais florestada, afluente do Paraíba do Sul, né? E nós temos aqui, quer dizer, a região ainda tem uma produção de água significativa por área. Produção entre aspas, né? Ou seja, que é a infiltração de água no lençol, no solo, que vai abastecer o lençol freático, que vai abastecer os rios, né? Mas a gente está reduzindo também aqui na nossa região. Nós temos que tomar cuidado com o futuro das águas da nossa região. Afinal de contas, nós estamos no topo de uma serra, né? Então, quer dizer, a gente não tem de onde trazer. O Rio de Janeiro traz do Paraíba do Sul, apesar da situação grave que se encontra o Paraíba do Sul. Eu estive vendo no outro dia, há uns 4 dias atrás, como é que está a vazão equivalente do Paraíba do Sul, que são dos 4 maiores reservatórios da bacia do Paraíba do Sul, ela estava em 12,5%, né? Nessa época, no ano passado, ela estava em mais de 30%, né? Então, existe uma perspectiva muito grave com relação à questão da água na região. A bacia hoje, geralmente tem uma agência que regula algumas ações do comitê. A bacia hidrográfica do Piabanha tem uma agência específica para gerir as ações do comitê? Tem a GEVAP, que faz esse trabalho do papel da agência, né? Na verdade, entidade delegatária das funções de agência de água, porque ela não tem todas as funções de uma agência de água. A GEVAP, o escritório aqui, nós temos aqui um escritório que está sediado na faculdade, que cede gentilmente ao comitê há 5 anos um espaço para que o comitê esteja instalado lá. Nós temos um escritório lá, nós temos ainda um grupo pequeno, nós temos apenas uma pessoa na área administrativa, um técnico de recursos hídricos e um estagiário. Os comitês estão também com o trabalho do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, para essa equipe do CAR, nós temos ainda também 2 técnicos, um de nível superior, um de nível médio, e temos também 2 estagiários para o CAR. Então, a equipe, nós estamos tentando, através desse projeto de residentes, né, residentes agronômicos, residentes de gestão ambiental, residentes florestais, trazer novos técnicos para ampliar a capacidade técnica para poder agir com maior intensidade, porque, se pensarmos bem, né, quer dizer, uma atuação em área de 10 municípios, com 2 pessoas, fica muito difícil. E vale ressaltar que todos os membros do comitê eles não recebem por ser membro do comitê. A atuação no comitê é uma atuação voluntária, né? Então, só a agência é que tem o pessoal para atuar em apoio ao comitê.
Paulo, como é que a sociedade pode participar mais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha? Eu acho que não só a sociedade pode... Nós temos reuniões periódicas, agora, dia 18 de agosto, nós vamos ter uma reunião plenária do comitê, vai ser lá em Paraíba do Sul. O comitê procura fazer essas reuniões itinerantes, rodando a bacia, fazendo reuniões também nos outros municípios da bacia. Nós vamos ter essa reunião plenária. Reuniões plenárias são abertas a toda a população. As reuniões de Câmara Técnica também, todas as pessoas que tiverem interesse podem procurar o escritório do comitê, né, e que é possível participar dessas reuniões, e é importante a participação, né? Os comitês têm essa grande vantagem. Pela primeira vez no Brasil, a sociedade é chamada a gerir um bem que é do Estado brasileiro. O petróleo é o governo que gere, o minério também, mas a sociedade tem o poder de decidir sobre a água de uma determinada região. E é importante, e é extremamente importante, a participação da sociedade no comitê. Paulo, quais são os canais de comunicação que vocês têm com a sociedade? Site, telefone, onde é que fica o endereço do Comitê Piabanha? Aqui em Petrópolis, correto? Exatamente. O Comitê Piabanha fica com sede aqui em Petrópolis, na fase, é só vocês irem ali na Faculdade Arthur Saer, ali na Barão do Rio Branco, perguntar pelo Comitê Piabanha. O telefone é 2237-9913. O Comitê Piabanha tem um site também, www.comitêpiabanha.org.br, e está no Facebook também, que é um meio de comunicação mais rápido, né? Então, a gente está atualizando todo dia as informações no Facebook do comitê. Entra lá, Comitê Piabanha, tem informações, tem dados que o comitê fornece e tem as informações sobre as reuniões e tudo mais. É só acessar, e é importante a participação de todos. O que cada um pode fazer para ajudar nesse momento de crise hídrica, Paulo? Eu acho que na situação que a gente está, quer dizer, na verdade, a demanda seriam por ações mais a médio e longo prazo governamentais, né, que pudessem você ter uma estabilidade, porque, na verdade, a gente vê que existe uma má gestão da água em diversos lugares, principalmente nos grandes centros, aí, São Paulo, Rio de Janeiro. É preciso que se trabalhe a gestão adequada das águas, que é possível se ter água mesmo com situações de crise. Agora, para a população, numa situação dessa, onde você tem uma escassez, a primeira coisa é reduzir o consumo de água. Então, o consumo de água, eu acho que é a primeira ação que todos devemos fazer. Paulo, obrigado pela sua entrevista. Conversamos aqui com Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Obrigado pela sua presença. Uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu agradeço a todos, agradeço a participação aqui. É preciso que a sociedade saiba da existência do comitê. O comitê já atua na região há 10 anos. Ele vem atuando em ações na área do saneamento, na área de melhoria de qualidade e melhoria de quantidade de água. É um processo longo, difícil, participativo, mas é preciso que todos se envolvam nisso. Então, eu convido a todos a estar presente, a participar, a procurar o comitê, que o comitê está de braços abertos para que todos possam participar na gestão das águas dessa região. Obrigado. Obrigado, Paulo. Estamos aqui com uma pauta, começamos uma pauta aberta aqui com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Vamos ter outras pautas aqui ao longo do programa, né, falando sobre essa questão da crise hídrica, em particular aqui em Petrópolis e na região. Só lembrando a vocês, nos nossos próximos programas, na próxima semana, dia 11 de agosto, teremos aqui Alberto Blois, vamos falar sobre o Salão da Inovação, dentro da Rio Info 2016, o maior evento na área de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro. No dia 18 de agosto teremos a pauta com José Sepúlveda, vamos falar sobre educação conservadora e educação inovadora. E no dia 25 de agosto vamos ter aqui Arthur Ziviani falando sobre Big Data, né? A questão do dilúvio dos dados, como é que a gente está nesse mundo cercado de informação, dados e conhecimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30, mas você não precisa esperar, vai no nosso Facebook TV Ciência e Movimento, vai lá no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento, acesse nosso blog TV Ciência e Movimento. Foi um prazer ter ele aqui com a gente e até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.